Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda aqui ao canal Imparável. A minha convidada de hoje tinha um sonho quando criança que era de ser detetive do FBI, porque ela amava os filmes da Sandra Bullock. Mas ela não pensava em concursos e nem pensou nisso depois que virou adulta. Na verdade, para ela, concurso era algo que não estava meio que no radar. Foi um sonho construído com o tempo e com a necessidade. Depois de se formar em direito, ela meio que abandonou o diploma e foi trabalhar na iniciativa privada, trabalhar com comércio, mas perdeu o seu emprego na pandemia, ficou sem perspectiva e viu que precisava mudar os rumos da carreira de maneira significativa. Decidiu então estudar para concursos e começou ali todo esse processo, essa saga que o concurseiro conhece bem. Ela foi aprovada para escrivã da Polícia Civil do Ceará, também inspetora, e o cargo mudou depois com o tempo, foi unificado com outro cargo, e também delegada da Polícia Civil do Rio Grande do Norte. Mas ela acabou assumindo para inspetora, porque queria ficar perto da família. Mais à frente, com 10 meses, já tinha sido aprovado em outros concursos. Foi aprovado em 3 concursos para delegado, mas queria mesmo estar no Ceará. E agora ela conseguiu. Ela foi aprovada em 6º lugar para delegada da Polícia Civil do Ceará. Vai ser nomeada agora em abril e com muito orgulho dizemos que ela estudou também com materiais do GRAN, com a plataforma do GRAN e hoje é professora do GRAN. Estamos aqui com a Amanda Palácio. Professora, seja muito bem-vinda. Tentei resumir a história, mas não resumi muito bem. Daqui a pouco você conta melhor. Muito bem, muito obrigada, Gabriel. É uma grande honra estar aqui hoje, né, com você, participando do canal Imparável, que foi um canal que fez tanto sentido para mim durante a minha preparação. Era um canal que eu sempre buscava para ouvir relatos das pessoas, para fortalecer a minha fé, para fortalecer ali, né, quando a gente queria desistir. Então, foi um canal que fez parte da minha preparação e eu tenho muito orgulho de estar aqui hoje. É uma honra muito grande. Muito obrigada. Professora, você gostava dos filmes da Sandra Bullock aí de atividade policial, Nossa, FBI? eu amava. Amava demais, desde pequena. E aí eu dizia que queria ser detetive do FBI quando eu crescesse. Mas fazer concurso, ser delegado, não era algo que passava na sua cabeça? Não passava na minha cabeça. Na verdade, durante a minha preparação na faculdade, eu tive essa experiência. Eu tive experiência na parte da docência, eu fui bolsista, fui pesquisadora durante a faculdade. Tive a experiência do estágio público, então eu trabalhei no estágio público no Tribunal de Justiça, dentro da vara de audiências de custódia, então eu trabalhava diretamente ali dentro de uma delegacia. E não tive, nesse momento, contato com a advocacia, mas porque eu não gostava. Eu achava que não era para mim, eu não me sentia aptidão para isso. Então, durante a minha carreira no direito, assim, na faculdade, eu não pensava em estudar para concurso, Gabriel. Nunca pensei. Na verdade, eu tinha um pouco de aversão, assim, eu tinha medo, porque eu sempre fui muito, muito ligada, assim, sempre gostei muito de trabalhar, sempre gostei muito de botar a mão na massa, de fazer acontecer, do contato com as pessoas. Eu dizia para os meus pais, nossa, eu não me imagino durante anos da minha vida abrindo mão, assim, de tudo e vivendo dentro de um quarto, isolada, só estudando. Aquilo para mim parecia, assim, inimaginável. E, principalmente, eu sempre fui muito apegada à minha família, às minhas raízes. E eu dizia, nossa, todo mundo que passa em concurso público, com quem eu converso, diz que você tem que estar disposto a ir para qualquer lugar, né? Porque você escolhe um cargo e você não tem como ter garantia de nada e você faz concurso no Brasil inteiro. E eu dizia, nossa, não é para mim, porque eu não sairia do Ceará. Eu não estou preparada para isso, não é algo que eu sonho, não é algo que eu quero. Eu realmente quero construir a minha vida perto da minha família, perto dos meus. E eu não imaginava sair do Ceará. Então eu pensava, concurso público não é para mim. E como o concurso público não era para mim, a advocacia também não era para mim. E eu não sentia esse chamado na docência, na época, né, de fazer mestrado na faculdade que eu estava, ser professora de faculdade na época. Eu fui pesquisadora durante 2 anos, mas eu não senti naquela época que fosse algo que eu quisesse seguir apenas na docência, né? Eu achava que você, para ser professor, você deveria também ser advogado. Eu não queria advogar e eu não queria concurso. Aí eu pensava, você é só professora sem ser advogada, sem fazer concurso? Então não. E aí eu pensei, nossa, então eu não quero viver do direito. E na época existia, o comércio fazia parte da minha vida, fazia parte da minha família, fazia parte da minha realidade.
E eu disse, bom, eu quero trabalhar com vendas, eu quero ir para a iniciativa privada, eu quero trabalhar no comércio. E foi isso que eu fui fazer. Então, eu me formei, entreguei para os meus pais o diploma e a OAB e disse, não quero mais conversa com direito, agora eu vou trabalhar com vendas na iniciativa privada, trabalhei com recursos humanos, trabalhei com área de marketing, então trabalhei em vários pontos dentro, né, de uma empresa e eu queria seguir essa carreira, né? Por que você fez faculdade de Direito, então? Porque na época, você tem 17 anos, né? Quando você tem que escolher, você é muito novo. E eu não sabia o que eu queria fazer. Eu gostava muito de matérias numéricas, eu gostava muito de matérias de cálculo, mas na época diziam, não, você tem que fazer direito, porque você é muito incisiva, você fala muito bem, você convence qualquer um de qualquer coisa, você tem que ser advogada, faça direito. E aí eu fui tanto ouvindo isso das pessoas, que na época, em dúvida, eu disse, vou fazer direito. E todo mundo dizia, se você tem dúvida, faça direito, porque é um mundo de possibilidades. E aí eu falei, então eu vou fazer. Mas foi uma coisa assim, meio que não foi tão pensada, sabe? Na época você é muito novo quando você tem que escolher, então eu me senti ainda muito imatura para isso. Mas acabou que na faculdade de Direito, as matérias que eu mais gostei, as matérias que eu tinha mais aptidão, eram as matérias penais. Eu gostava de direito penal, eu achava mais objetivo do que direito civil. Então tinha muito aí da questão dos cálculos, né, que eu gostava de matemática, eu gostava de matérias mais objetivas, e o direito penal me lembrava mais essa objetividade, eu gostava muito, mais do que de civil, mais do que de trabalho, mais do que de tributário, enfim, o penal era a área que eu gostava, e eu estagiei dentro de uma delegacia, né, trabalhava diretamente com a parte do inquérito ali, na audiência de custódia, então eu tive esse contato e eu amava trabalhar na delegacia, eu amava trabalhar no tribunal, eu amava ser estagiária, eu só nunca imaginei que eu fosse fazer o concurso, né? Justamente pelo que eu te falei, pelo medo de ir embora que eu tinha e por não achar que eu tivesse o perfil de sentar e estudar, apenas fazer isso, assim, como concurseira. E no final a vida me surpreendeu, né? Bastante, quando eu precisei fazer isso por necessidade, como você falou, né? Porque a empresa fechou. Exatamente. A empresa que eu trabalhava fechou e eu perdi o emprego, isso no começo da pandemia, então lockdown nacional, tudo parado, ninguém contratando, ninguém dando novas possibilidades, tudo realmente parado. E eu disse, meu Deus do céu, o que é que eu vou fazer da minha vida agora? Eu fiquei sem opções naquele momento, de fato, eu não tinha outra opção mais. E eu olhei para os meus pais e eu disse, o que é que eu vou fazer? E eles disseram, minha filha, você tem um OAB. Aí eu falei, né, mas eu nunca advoguei. Quem é que vai me contratar durante a pandemia como advogada? E aí a gente conseguiu, na época, né, uma pessoa que a gente conhecia disse, não, Amanda, eu te dou a possibilidade de entrar no mercado da advocacia, vindo trabalhar aqui. E eu comecei a trabalhar na advocacia. E quando eu comecei, nesse período de pandemia, eu tive muita certeza, Gabriel, que não era para mim. Sabe? Não naquele contexto, não era o que eu queria fazer. Eu trabalhava com uma área que não era a que eu gostava. Não era a área que eu tinha afinidade no direito, que era especificamente penal e processo penal. E eu vi a realidade, né, dura muitas vezes de um advogado iniciante, né, que não tem ali nome, que não tem condições, e eu disse, poxa, se é para eu fazer uma coisa que eu nunca pensei em fazer, que eu nunca sonhei em fazer, que eu nunca me vi fazendo, já que eu vou ter que trabalhar com o meu diploma, eu prefiro fazer uma coisa que dependa só de mim, do que uma coisa que eu preciso depender de outros fatores. E aí eu falei com a minha família, olha, eu pensei bem e nesse caso, como eu não tenho outra opção nesse momento, eu vou tentar concurso público. E foi aí, na necessidade, que nasceu esse desejo de ter estabilidade, né? E também pelo que eu vivi, né? Pelo trauma de um dia ter tudo e no outro dia não ter, pela instabilidade do mercado privado, isso me marcou muito. Sim. Então eu disse, poxa, eu acho que a estabilidade do concurso público pela primeira vez me pareceu atrativa. E aí várias coisas, né? Várias pessoas conversaram, várias orações, vários momentos de reflexão, e eu senti que era o que eu deveria fazer naquele momento. E aí eu iniciei os estudos para concurso durante a pandemia, no final de 2020. E por que você decidiu ir para escolher a carreira de delegado, carreiras policiais? Você também fez concursos, Sim. Outros concursos, e não magistratura, promotoria? Foi bem estratégico, na verdade. Na verdade, eu pensei, primeiro eu quero estudar para uma coisa que envolva bastante penal e processo penal e que, de preferência, não envolva civil e processo civil, porque eu não gostava. Então, eu não queria estudar com tanta profundidade essas matérias que eu não tinha aptidão e queria estudar com mais profundidade as que eu gostava, penal, processo constitucional. Eu fui pesquisadora de constitucional durante 2 anos na faculdade, então eu tinha aptidão também com constitucional. E aí, na época, eu conversando com a minha mãe, ela disse, minha filha, por que você não faz concurso para a polícia? Porque são essas matérias que caem, essas matérias são as mais fortes.
E faria muito sentido, você tem muito perfil. É uma profissão muito dinâmica, é uma profissão que você não vai ficar apenas parada digitando, que era um dos medos que eu tinha, assim, de ter uma profissão que não me desse esse dinamismo, né, de estar ali com a população, de estar convivendo com as pessoas, de ver a diferença do que eu faço realmente na prática, de ter esse contato mais, de ter mais esse dinamismo mesmo. E ela falou disso pra mim, e aí eu comecei a pesquisar. E aí eu disse, poxa, eu acho que talvez faça muito sentido essa carreira. E coincidentemente, na pandemia, estava tudo parado, né? Não saía concurso de quase nada. E os únicos concursos que estavam anunciados para sair eram os concursos da polícia, né? Concurso de delegado de polícia. Então veio a calhar naquele momento de ser o que estava aparecendo, de ser o que a minha aptidão me levava de forma mais forte. As matérias que eu ia estudar ali seriam matérias que eram as que eu gostava mais dentro do direito. Eu estava longe há 3 anos, então, né, a aptidão ali era importante nesse recomeço. E também pelo fato de que eu fiz um estudo, assim, dos concursos do Ceará que já tinham passado e que iam passar, quais estavam ali no nível que não estivesse tão próximo, para eu ter um tempo para me preparar, mas não estivesse tão longe. E eu lembro que na época, isso era 2020, o último concurso de delegado do Ceará tinha sido em 2014. E outro concurso estava autorizado desde 2018. Ou seja, existia essa proximidade relativa, mas ainda não era um concurso que estava se falando para agora. Então eu disse, nossa, acho que dessa forma, o concurso deve ser em 2 anos, mais ou menos, aí pelos meus cálculos. É um tempo bom para me preparar. E aí eu escolhi pela estratégia, porque eu queria que a minha finalidade fosse um concurso em casa, e por conta das matérias, e por conta do dinamismo da profissão. Então, tudo foi fazendo muito sentido aos poucos, sabe? Tudo aquilo que não fazia sentido para mim, começou a fazer naquele momento, de forma gradual. E aí, com o tempo, eu comecei a estudar para as carreiras policiais, comecei a estudar para delegado especificamente. Além de ter feito muito sentido, eu fui me apaixonando pelo que eu via, né? Acompanhando vários delegados nas redes sociais, conversando com vários professores que eram delegados, tendo esse contato com o mundo da delegacia, eu comecei a gostar muito do que eu via. E aí, na época, depois, né, com 10 meses de estudo, eu fiz a prova da PCRN para delegado, eu passei, foi a minha primeira prova, e eu passei. Então, assim, me deu muito aquela sensação de que eu estou no caminho certo, eu estou fazendo a coisa certa. E logo depois abriu de inspetor e escrivão no Ceará. Era um concurso eminentemente jurídico, essa prova que eu fiz, então as matérias que eu estudava para delegado iam todas servir. Não ia ter que estudar diferente quase nada. E eu já estava me preparando. Então eu disse, poxa, a prova em casa não custa nada eu fazer, né? Então eu fiz e consegui passar também nas duas. E aí, graças a Deus, o concurso do Ceará andou muito rápido. Eu escolhi ser inspetora. Hoje o cargo unificou, é o oficial investigador de polícia. E como eu fui nomeada muito rápido, eu consegui um emprego, né, que para mim era o cargo meio ali, que me proporcionou, além dessa convivência na delegacia e a certeza de que eu realmente amava aquilo, me proporcionou a condição financeira de continuar bancando os meus estudos, né, porque quando eu saí do escritório, eu fiz um caixazinho, assim, 8 meses trabalhando e economizando para bancar os meus estudos quando eu saísse do escritório. Então, quando esse dinheiro acabou, eu fui nomeada inspetora. Né? Então, isso me tornou possível que eu continuasse bancando os meus estudos até que viesse a prova de delegado do Ceará. E você foi aprovada em 4 concursos de delegado. Sim. Polícia Civil do Rio Grande do Norte, teve Alagoas. Qual foi o outro? Pernambuco e Ceará. Pernambuco e Ceará. Sim. Você fazia essas provas fora do Ceará como teste, sabendo que você não queria assumir? Sim. Eu fazia porque eu precisava me testar. Eu precisava... Porque fazer prova, né? Além de saber matéria, você tem que saber fazer prova. Você tem que ter estratégia de prova. Então, não adianta você só estudar por muitos anos sem ter feito nenhuma prova e a prova da sua vida ser a sua primeira. Porque você tem muita chance de falhar, né? Às vezes na estratégia, no tempo, no nervosismo. Então, eu precisava me testar. Eu precisava ir fazendo provas, eu precisava ir conhecendo as bancas, eu precisava ir conhecendo como era que eu me portava em relação à banca, né, na hora da prova. Eu precisava ver o meu tempo, eu precisava de tudo isso. Então, as provas no Nordeste que foram abrindo, eu pensava, bom, enquanto a prova do Ceará não chega, eu prefiro ficar no Nordeste porque eu fico perto de casa.
Então, eu nunca fiz prova fora do Nordeste, eu nunca fui para nenhuma outra prova fora do Nordeste, e eu também queria me testar. E, na verdade, como eu ia te pontuar, eu nunca fiz essas provas de fato achando que eu fosse passar, eu fazia como teste, e graças a Deus deu tudo certo, e eu consegui passar em todas elas, mas naquele momento em que você vai fazer a prova, você nunca se sente preparado o suficiente, então eu não tinha certeza que ia dar certo. E acabou que todas elas deram, e foi um sinal, né, porque a minha colocação foi melhorando em cada prova, o meu desempenho foi melhorando em cada prova, e eu dizia, nossa, é o sinal que eu preciso, de que eu estou no caminho certo, que quando chegar a prova dos meus sonhos, eu vou estar preparada. E foi assim que aconteceu. A Alagoas te convocou, né? Te nomeou. Sim, E você negou. sim. O pessoal achou que você estava maluca. Todo mundo. Foi um Todo risco mundo. alto, assim. Poderia... Foi uma decisão que eu tomei sozinha. Eu não tive... Todo mundo achou que eu estava em surto. Tipo assim, surtou. Não vai pra Alagoas ser delegada. Um dos melhores salários do Brasil. A carreira de delegado lá é maravilhosa. Né? A qualidade de vida em Maceió é maravilhosa. A cidade é maravilhosa. Tudo lá é muito bom, né, em relação à polícia. E por que você não vai? Você fez todas as fases. Eu fiz o curso de formação. Eu passei 2 meses e meio em Alagoas, né, fazendo curso de formação. E decidi não ir na hora, porque eu fui nomeada exatamente no mês que saiu o edital do Ceará. E eu disse, nossa, eu tô nessa há 5 anos, 4 anos, estudando por essa prova. Aí na hora que sai o meu edital, que eu tenho que fazer a melhor reta final da minha vida, eu vou assumir em outro estado? Eu não vou conseguir fazer uma reta final, porque existe toda aquela questão de se mudar, de programar, de pegar voo, de levar, né, as coisas, de organizar nova casa, de organizar nova delegacia, de assumir talvez no interior, de não conseguir ir para casa, enfim. Era toda uma confusão aí de mudança que eu não conseguiria fazer uma reta final que eu precisava, que eu queria fazer para sentir que eu dei tudo de mim pelo meu maior sonho, né? E eu decidi não assumir por isso. Eu conversei, né, com Deus no momento e disse, ó, se não for para eu ir, bote junto, que venha no mesmo mês, porque aí eu não vou. Se for diferente, né, se for em mês diferentes, talvez eu pense, mas se for no mesmo mês, eu vou entender que não é para eu ir. E aí, como foi no mesmo mês em que eu fui chamada em Pernambuco para o curso, fui nomeada delegada em Alagoas e saiu o edital do Ceará, eu abri mão de Pernambuco e abri mão de Alagoas para estudar para o edital do Ceará. Então foi um tiro no escuro, né? Não deixa de ser uma loucura, mas eu hoje me orgulho muito de ter tido essa coragem. Como é que você estudava? Eu sempre estudei, eu sempre fiz o estudo reverso, né? Então, eu sempre priorizei a resolução de questões, que elas me mostrassem ali o que é que eu precisava aprofundar, estudar, revisar. Então, eu sempre estudei resolvendo muitas questões, sempre fiz revisão ativa por flashcards, sempre foi a técnica que eu utilizei de revisão, então eu estava sempre resolvendo questões, tanto na hora da resolução de questões da banca, como na hora da revisão por flashcards, que não deixa de ser uma resolução de questões, né? Questão estratégica ali que eu montava, né, o meu material de revisão das questões estratégicas do que eu precisava revisar. E utilizava como material de apoio o curso do GRAM. Sempre utilizei as videoaulas de apoio quando eu precisava em temas específicos que eu sentia que precisava de mais aprofundamento. Então, sempre utilizei esse combo aí na minha preparação. Essa reta final do Ceará foi intensa? Eu tirei férias, inclusive, nessa época do trabalho. Então, um mês aí foi literalmente só estudando. Os outros 2 meses foi conciliando com o trabalho, mas ainda assim, né, estudando assim, além do que meu corpo conseguia muitas vezes, mas foi uma reta final que eu fiz, que eu disse, nossa, eu tenho agora a consciência de que se não der certo, não foi porque eu não fiz alguma coisa. Né? Eu realmente dei tudo de mim, porque eu queria essa certeza, que se não acontecesse, se eu não realizasse esse sonho, não seria por falha minha, mas porque realmente não era para ser. Então eu dei tudo de mim, de fato, e posso te dizer hoje que eu sou a prova viva de que sonhos e vocações podem ser construídos, né? Como você bem colocou no começo. Não era meu sonho fazer concurso público, eu nunca pensei de fato em fazer concurso, eu nunca pensei em ser delegada, e acabou que deu tudo tão certo de uma forma que é a profissão que mais se parece com o detetive do FBI, que era o meu sonho quando era criança, né? Você investigar na polícia judiciária. Então, no fim das contas, tudo hoje faz muito sentido. Mas por muito tempo não fez, né? Por muito tempo era tudo muito obscuro e eu ia seguindo ali o sonho pela necessidade, construir esse novo sonho, né? Mas não foi sempre tão claro. Você passou em 6º lugar. Passei em 2º lugar geral na prova objetiva, em 5º lugar com a prova oral e 6º lugar com título. Então, quando terminou
concurso inteiro, eu estou em 6º lugar geral do Ceará. Como que foi a sensação quando você viu o seu nome lá? Tudo... É um concurso longo, né? Demora bastante. Sim. Tudo resolvido, não tem mais etapas, recursos, não tem mais nada, já tá... Gabriel, foi indescritível, foi tão indescritível e tudo fez tanto sentido na minha vida nesse momento, que eu estava no curso de formação do Rio Grande do Norte, eu tinha iniciado o curso de formação do Rio Grande do Norte, porque eu fui chamada no final do ano passado. Fui então, fazer outro curso. Fui fazer outro com hobby, fui fazer outro curso. Hobby. Aí quando chegou o resultado final do Ceará, tudo fez tanto sentido pra mim que eu disse, eu não vou terminar outro curso de formação para não assumir como eu fiz em Alagoas. Eu vou voltar para casa, vou ficar no meu cargo de oficial, esperando ser nomeada em casa. E vou ficar na instituição, né? Passar de um cargo para outro, sem nem sair da minha instituição, que foi um grande pedido que eu fiz, assim, no começo dos meus estudos, quando eu imaginei qual seria o cenário perfeito, assim, do que eu queria que acontecesse de forma perfeita, eu sonhei isso, sabe? De nunca ter que sair, de realmente entrar como oficial, fazer os meus concursos, lograr minhas aprovações, mas ser nomeada delegada no Ceará sem ter precisado ir embora. E acabou que foi exatamente isso que aconteceu. Então, a sensação é indescritível. É assim, abraçar os pais, chorar, agradecer a Deus e a minha família por tudo, aos meus amigos. E foi, assim, um momento realmente indescritível. É tão indescritível que você fica em um estado de choque, assim, você não sabe como reagir. O primeiro momento é não reagir. E aí, depois é que a ficha vai caindo. É realmente indescritível e vale muito a pena. Tirou um peso também, né? Um peso muito grande das minhas costas, assim, foi uma batalha longa, né, foram 5 anos aí, eu comecei a estudar no final de 2020, eu vou ser nomeada agora no começo, né, de 2026, no cargo dos meus sonhos, então foram aí mais de 5 anos de processo total, né, de entrega total, de muito estudo, de muito foco, de muita determinação, de muitas abdicações, né, a gente abdica de muito nesse processo, mas hoje tudo faz sentido e vale muito a pena. Agora você tá dando aulas aqui no GRAN também. Inclusive Estou. tá numa maratona aqui nos próximos dias. Sim. Como é que é depois passar até para esse lado do professor, né? E saber que agora pessoas como você estava antes vão assistir suas aulas querendo sonhos similares ao seu. Nossa, é indescritível, na verdade, assim, eu não consigo nem fingir costume. Quando eu encontro os professores, eu ainda peço foto. Tipo, nós somos colegas agora, mas eu posso bater uma foto. Porque para mim é uma honra muito grande estar aqui, estar no GRAN, estar com o time dos sonhos, assim, é algo que eu nunca tinha imaginado. Quando eu fiz até um texto no Instagram sobre a entrada no GRAN, eu disse, nossa, eu realizei sonhos que eu nunca ousei sonhar. Essa é uma realidade que eu nunca ousei sonhar, eu nunca achei que fosse possível. E hoje eu tô aqui, né, na empresa dos meus sonhos, fazendo algo que eu nunca imaginei fazer e amando fazer isso. E assim, me sentindo vocacionada para isso e tendo feedbacks muito importantes, né, dos alunos e que me fazem imensamente feliz. Então, assim, vem sendo uma realização de sonhos que eu não ousei sonhar, né? E a gente descobre que a vida é muito massa, assim, as coisas realmente acontecem para quem acredita, para quem trabalha duro, para quem dá o seu máximo. E isso é muito bonito, assim, é uma lição de fé mesmo. Para mim tá sendo indescritível estar aqui, né, hoje presencialmente com você e estar aqui trabalhando no GRAN, nesse intensivo de gravações, de trabalho, é algo que eu nunca sonhei antes porque eu não achava que fosse possível. E olha onde eu estou. Então, assim, estou muito feliz, muito realizada, agradecendo todos os dias pela oportunidade. E é realização mesmo, essa é a palavra. Amanda, você perdeu o emprego durante a pandemia, teve de recomeçar, todo esse estresse num momento tão crítico para a sociedade, tão crítico para você também. Conseguiu o cargo dos sonhos depois de uma longa jornada, Sim. tomando alguns riscos, né, que muitos criticaram. Qual o seu conselho para quem está nos acompanhando hoje? Talvez alguém que também perdeu o emprego, alguém que está recomeçando, alguém que está passando por um momento difícil. Qual é o seu conselho para essa pessoa ser imparável, como você foi e é? Gabriel, o meu conselho é que cada um que está me ouvindo, né, cada um que está aí do outro lado, que ainda está na batalha, ou que está pensando em começar, ou que está pensando em desistir, a verdade é que vale muito a pena, que não desista e que nunca é tarde demais. Eu estava há 3 anos longe do direito, eu tinha 27 anos, eu sei, eu era nova, mas eu via aquelas pessoas que estudavam para concurso desde a faculdade, então eu me sentia muito atrasada, eu dizia, meu Deus, eu vou começar aos 27, recomeçar do zero, depois de 3 anos longe do direito, trabalhando só com vendas, trabalhando só com comércio, nada do que eu trabalhava dizia respeito ao direito.
E eu achava assim, tô muito atrás. Tô muito para trás, né? As minhas colegas de estudo para concurso que eu conheci na internet, porque na minha realidade de vida, ninguém estudava para concurso, assim, ninguém que eu conheço pessoalmente na época estudava para concurso, então era só eu. Na minha família era só eu, meus amigos era só eu, então eu me sentia muito só. E aí eu conheci muitas pessoas online e eu era mais velha do que elas, então eu dizia, será que tá tarde demais para mim? Mas eu não tenho plano B. Eu não tinha mais plano B, a situação foi tão crítica, né, o que aconteceu durante a pandemia e nessa questão das portas se fecharem para mim na iniciativa privada, que eu não tinha plano B. Então eu dizia, tem que dar certo. Eu tenho isso aqui para fazer, eu tenho que fazer da melhor forma que eu puder. Então o meu conselho é acreditem, continuem, não desistam, persistam, porque o resultado chega. Quando ele chega, tudo faz sentido, tudo vale muito a pena. Cada renúncia, cada momento de resiliência, cada momento de dor, cada momento de lágrima, tudo faz muito sentido quando você alcança. E é muito possível alcançar. Eu não sou nenhum tipo de gênio, nenhum tipo eu não sou nada disso. Mas eu quis muito e eu me dediquei com a minha vida àquilo. Né? A pandemia também acabou me ajudando um pouco, porque tudo estava parado, não tinha nada para você fazer, nada para te tirar o foco. Então, assim, durante esses 10 primeiros meses, eu só estudei praticamente, mas o resto do tempo, né, 10 meses de 5 anos, o resto dos 5 anos eu estudei e trabalhei. Então, eu tive que dar conta do que era estudar, do que era o meu expediente na delegacia, plantão e tudo que eu tinha que fazer, e eu tinha que organizar meu tempo. Então, assim, é possível para quem só estuda, é possível para quem estuda e trabalha, é possível para quem já tem mais idade, é possível para quem está saindo do mercado de trabalho agora, é possível para quem não acredita, e é possível para cada um que tem esse desejo no coração. Apenas faça. Faça bem feito, faça com todo o seu coração, se dedique a isso e acredite. A resiliência tem um poder muito grande e no final das contas vale muito a pena. Professora Amanda, muito obrigado pelo seu tempo. Eu que agradeço, Gabriel, é uma honra muito grande. Mais uma vez, seja bem-vinda. Muito obrigada. Tenho certeza de que os alunos vão gostar muito do seu trabalho, já estão gostando. Tem muito ainda por vir. Muito obrigado. Muito obrigada. É uma honra muito grande, de fato. Nunca esperei estar aqui. Sem palavras. Estar aqui no Imparável hoje aí eu posso dizer, a realização de um sonho que eu achei que nunca fosse chegar. E olha onde eu estou hoje. Então, vale muito a pena acreditar. Vale muito a pena estudar. O resultado vem. E nenhum estudo se perde, né? Tudo se soma. E isso é muito, muito legal mesmo. E muito obrigado a você que nos acompanha aqui, como a professora Amanda mencionou, vale muito a pena estudar e quem sabe a próxima pessoa a estar aqui conosco pode ser você. Um dia você está aí assistindo, no próximo dia você estará aqui em Brasília conversando comigo, que tal? Ou fazendo uma videoconferência, enfim, podemos conhecer sua história em breve, queremos conhecer sua história em breve, persista, não desista, seja imparável, porque todo mundo pode ter uma vida melhor, todo mundo pode realizar seus sonhos, todo mundo pode alcançar o que deseja, desde que nunca pare. E é por isso que existe esse canal, trazendo histórias, mais 350 histórias, toda quinta-feira, às 19 horas. Então acompanhe para você ter aquela dose de inspiração que vai te ajudar a seguir mais uma semana. Aí na quinta-feira você assiste de novo, e de novo, até você chegar ao seu sonho. Muito obrigado. Até a próxima. Fique com Deus. Tchau, tchau. Você quer assistir a conversas como esta, inspiradoras de imparáveis que conquistaram seus sonhos e passaram por desafios muito, muito grandes? Então inscreva-se no canal Imparável, acompanhe centenas de entrevistas como esta e também assista aos novos depoimentos, às novas conversas toda quinta-feira às 19 horas aqui no canal.